Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Pequena reflexão. É perda de tempo ficar discutindo com quem não quer encontrar a paz. Em momentos como esse, só precisamos nos revestir da oração e deixar o nosso general lutar por nós. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este versículo faz parte de um trecho em que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual que todos os crentes enfrentam. Vamos refletir sobre os principais pontos. 1. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Paulo nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, ou seja, não é uma batalha física ou terrena. Muitas vezes, ficamos frustrados com as situações ou com as pessoas ao nosso redor, mas esse versículo nos chama a reconhecer que a verdadeira batalha é espiritual. A raiz dos nossos desafios muitas vezes está em forças espirituais invisíveis e não em conflitos humanos. 2. Mas, sim, contra os principados, contra as potestades. Aqui, Paulo identifica nossos verdadeiros inimigos, forças espirituais malignas que atuam no mundo. Os termos principados e potestades referem-se a hierarquias de poder no reino espiritual. Essas forças estão organizadas e têm um propósito maligno: resistir ao reino de Deus e influenciar o mundo contra a sua vontade. 3. Contra os príncipes das trevas deste século. Paulo destaca que essas forças espirituais de maldade operam nas trevas, o que simboliza o pecado, a ignorância e a rebelião contra Deus. Elas têm poder sobre este mundo caído e influenciam as pessoas a viverem longe de Deus. Esse século refere-se ao sistema atual do mundo, que é muitas vezes contrário aos valores e à verdade de Deus. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A expressão lugares celestiais aponta para a esfera espiritual, onde essa batalha ocorre. Embora seja invisível, essa batalha é real e afeta nossas vidas de muitas maneiras. As hostes espirituais da maldade são as forças demoníacas que buscam impedir o progresso do reino de Deus e desviar os crentes do caminho. Reflexão prática. 1. Reconhecer a realidade da batalha espiritual. Este versículo nos chama a estar cientes de que a vida cristã envolve uma batalha espiritual constante. Não devemos ignorar a existência dessas forças malignas, mas também não devemos temê-las, pois em Cristo temos autoridade sobre elas. Reconhecer a realidade dessa batalha nos ajuda a enfrentar os desafios espirituais de maneira eficaz, usando as armas espirituais que Deus nos dá. 2. Manter o foco no inimigo real. Muitas vezes podemos ser tentados a ver outras pessoas como nossos inimigos, mas este versículo nos lembra que nossa verdadeira luta é contra forças espirituais. Manter o foco no verdadeiro inimigo nos ajuda a lidar com os conflitos humanos com mais graça e sabedoria, sabendo que as pessoas ao nosso redor também são influenciadas por essas forças. 3. Usar a armadura de Deus. No contexto deste versículo, Paulo nos instrui a vestir a armadura de Deus, Efésios 6:13-17, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, entre outros. Essas são as ferramentas espirituais que Deus nos dá para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Devemos usá-las diariamente em nossa vida de oração e obediência a Deus. Aplicação em nossas vidas. Orar por discernimento espiritual. Devemos orar para que Deus nos dê discernimento espiritual, para que possamos reconhecer quando estamos enfrentando ataques espirituais. Isso nos capacita a responder com oração
e a usar as armas espirituais de maneira eficaz, em vez de reagir de forma carnal ou emocional. 2. Fortalecer nossa fé e comunhão com Deus. A batalha espiritual nos chama a estar firmes na fé e em constante comunhão com Deus. Quando nos fortalecemos em Cristo, somos capacitados a resistir às tentações e ao mal. A oração, o estudo da palavra e a comunhão com outros crentes são essenciais para mantermos nossa posição na batalha espiritual. 3. Viver com coragem e esperança. Embora a batalha espiritual seja real e desafiadora, este versículo nos lembra que não estamos sozinhos. Deus nos dá tudo o que precisamos para vencer, e em Cristo temos a vitória final sobre todo o mal. Podemos viver com coragem e esperança, sabendo que o poder de Deus está em nós e que Ele nos conduz à vitória. Exemplo prático. Imagine uma pessoa enfrentando dificuldades no trabalho, como conflitos com colegas ou injustiças. Em vez de reagir com raiva ou desespero, ela reflete sobre Efésios 6:12 e reconhece que há uma dimensão espiritual por trás dos problemas. Ela decide orar, pedindo a Deus sabedoria para lidar com a situação e força para resistir à tentação de responder de maneira negativa. Com o tempo, ela percebe que sua atitude mudou, e mesmo que a situação externa não tenha se resolvido imediatamente, ela encontra paz e propósito em meio à batalha. Conclusão. Efésios 6:12 nos lembra que nossa verdadeira luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais de maldade. Reconhecer essa realidade nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva espiritual, usando as armas que Deus nos dá e confiando em sua força. Embora a batalha espiritual seja real, podemos ter confiança em Deus, que nos capacita a permanecer firmes e vencer. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.